Ela tremia segurando o prato com as duas mãos, barriga de 7 meses pesando nas costas quando viu quem estava na mesa. Ele não esperava que a ex-mulher que expulsou de casa estivesse ali servindo ele e a nova namorada. Boa noite, bem-vindos ao Belle Époque. Eu vou cuidar de vocês hoje, disse uma voz feminina que fez Roberto congelar na cadeira. Quando ele levantou os olhos do cardápio, sentiu o mundo desabar aos seus pés. Helena estava ali, usando o uniforme preto e branco de garçonete, com uma barriga arredondada que denunciava uma gravidez avançada. Os cabelos castanhos estavam presos num coque simples, bem diferente dos penteados elaborados que ela costumava usar quando eram casados. O tempo pareceu parar naqueles segundos eternos em que os olhos dele se encontraram, carregados de uma história que Roberto pensava ter deixado no passado. Helena manteve a compostura profissional, mas Roberto podia ver suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ela segurava o bloco de anotações. Posso oferecer algo para beber enquanto vocês escolhem? Perguntou ela, evitando o olhar direto de Roberto. Fernanda, alheia à tensão que havia se instalado na mesa, pediu uma taça de vinho branco com naturalidade. Roberto, ainda em choque, murmurou algo sobre água com gás, sem conseguir desviar os olhos da ex-esposa grávida. A situação era tão surreal que ele se perguntava se não estava num pesadelo, mas a realidade era cruel demais para ser apenas um sonho. Roberto, você está bem? Parece que viu um fantasma, comentou Fernanda, notando a palidez súbita do namorado. Ele tentou disfarçar, forçando um sorriso e balbuciando que estava apenas cansado do trabalho. Helena voltou com as bebidas, e Roberto reparou nas mãos que antes usavam apenas joias caras, agora simples e com pequenos cortes, sinais de trabalho árduo. Ela colocou os copos na mesa com cuidado profissional, mas quando seus dedos roçaram acidentalmente nos de Roberto, ambos sentiram um choque elétrico que os remeteu a tempos que preferiam esquecer. A gravidez dela estava claramente avançada, uns 7 meses pelo que Roberto conseguia calcular, e isso deixava ainda mais perturbado. A conversa na mesa ficou forçada, com Fernanda tentando manter o clima romântico enquanto Roberto lutava contra as memórias que invadiam sua mente. Helena passou pela mesa algumas vezes, sempre profissional, mas Roberto percebia que ela também estava abalada. Quando ela se afastava, ele reparava no jeito cansado como caminhava, equilibrando o peso da barriga com uma postura que denunciava horas em pé trabalhando. Ela parece conhecer você, comentou Fernanda em tom casual, mas com os olhos atentos. Roberto engasgou com a água, tentando encontrar uma resposta que não revelasse a verdade explosiva que acabará de descobrir. O jantar prosseguiu como uma peça teatral mal ensaiada, com Roberto fazendo esforços hercúleos para parecer normal. Fernanda falava sobre os planos para o fim de semana, mas ele não conseguia se concentrar em nada além da figura de Helena servindo outras mesas. Como ela havia chegado àquele ponto? A Helena que ele conhecia era formada em arquitetura, tinha seu próprio escritório e sonhava em projetar casas modernas. Vê-la ali, grávida e trabalhando como garçonete, mexia com algo profundo dentro dele que preferia manter enterrado. A cada movimento dela pelo salão, Roberto sentia uma mistura de culpa, curiosidade e uma angústia inexplicável que não conseguia compreender. Quando Helena trouxe a conta, Roberto reparou que ela evitava olhar diretamente para ele, focando apenas em Fernanda. Obrigada pela preferência, espero que tenham gostado, disse ela com a voz ligeiramente rouca, como se estivesse segurando as emoções. Roberto pagou rapidamente, deixando uma gorjeta generosa que fez Helena franzir a testa por um instante. Enquanto saíam do restaurante, ele se virou uma última vez e viu Helena encostada no balcão, passando a mão na barriga num gesto protetor que o fez sentir um aperto no peito. Fernanda puxou seu braço, comentando sobre sobremesa em outro lugar, mas Roberto sabia que a noite havia mudado completamente o rumo da sua vida. Se você gosta de histórias emocionantes e cativantes como essa, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e comenta de onde está vendo. Roberto não conseguiu dormir naquela noite, virando de um lado para o outro na cama king size do seu apartamento. As imagens de Helena grávida e trabalhando como garçonete não saíam da sua cabeça, como um filme que insistia em passar em loop. Fernanda havia percebido seu silêncio durante o caminho de volta, mas ele inventou uma desculpa sobre problemas no trabalho. Como ela chegou até esse ponto? Era a pergunta que martelava na sua mente às 3 da manhã. A Helena que ele conhecia era orgulhosa, independente, jamais aceitaria trabalhar num emprego assim por necessidade. Alguma coisa muito séria havia acontecido na vida dela para chegar a essa situação. No dia seguinte, Roberto cancelou todas as reuniões e dirigiu até o Belle Époque na hora do almoço, como se uma força invisível o puxasse para lá. Pediu uma mesa discreta no fundo do salão e esperou. Helena apareceu poucos minutos depois, usando o mesmo uniforme da noite anterior, mas dessa vez Roberto pode observá-la melhor à luz do dia.
Ela estava mais magra no rosto, com olheiras que maquiagem nenhuma conseguia disfarçar, mas a barriga estava grande e saliente. Bom dia, o que vai querer hoje? Perguntou ela, mantendo o tom profissional, mas Roberto percebeu o leve tremor na voz. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo antes dela desviar rapidamente o olhar. Helena, preciso conversar com você, disse Roberto em voz baixa, inclinando-se sobre a mesa. Ela olhou ao redor nervosa, verificando se o gerente estava por perto. Não posso, estou trabalhando, respondeu ela secamente, ajeitando o avental sobre a barriga. Roberto insistiu, só 5 minutos, por favor. Helena suspirou fundo, passou a mão na testa num gesto cansado e murmurou, Roberto, você não tem ideia do que eu passei depois que nos divorciamos. O tom dela não era de raiva, mas de uma tristeza profunda que cortou o coração dele como uma lâmina afiada. Ela anotou o pedido dele no bloco com mãos trêmulas e se afastou rapidamente. Durante o almoço, Roberto observou cada movimento de Helena pelo restaurante. Ela atendia as mesas com educação, mas ele percebia que ela se cansava facilmente, apoiando discretamente a mão nas costas quando pensava que ninguém estava olhando. Quando ela passou pela mesa dele, tropeçou ligeiramente e Roberto se levantou instintivamente para ampará-la. Cuidado, disse ele, segurando o braço dela. Por um momento, Helena se deixou amparar, e Roberto sentiu novamente aquela conexão que existia entre eles. Obrigada, murmurou ela, mas logo se recompôs e se afastou, deixando Roberto com a sensação de que havia muito mais nessa história do que ele imaginava. O gerente do restaurante apareceu na mesa de Roberto no meio do almoço. Desculpe incomodar, senhor, mas percebi que o senhor conhece Helena, disse o homem de meia idade com ar preocupado. Ela é uma funcionária exemplar, mas tem passado por momentos difíceis. A gravidez tem sido complicada, e às vezes ela fica fraca durante o turno. Roberto fingiu ser apenas um cliente preocupado, mas internamente sentia uma mistura de culpa e proteção que não conseguia explicar. O gerente continuou, ela nunca reclama, trabalha todos os dias, mas eu vejo que não está fácil para ela. Essas palavras ecoaram na mente de Roberto como um eco doloroso de responsabilidades não assumidas. Helena voltou para recolher o prato de Roberto, evitando novamente o olhar direto. Como você está se sentindo com a gravidez? Perguntou ele suavemente, genuinamente preocupado. Ela parou por um momento, como se fosse responder, mas depois balançou a cabeça. Não é da sua conta, Roberto, respondeu ela, mas sem agressividade, apenas com uma resignação que partia o coração dele. Helena, eu sei que não tenho o direito de perguntar, mas você não deveria estar trabalhando pesado nessa condição. Ela riu amargamente. E quem vai pagar as contas? O pai da criança sumiu no mundo quando soube que eu estava grávida. A revelação caiu como uma bomba no peito de Roberto, que finalmente entendeu por que ela estava naquela situação. Roberto pagou a conta e deixou uma gorjeta ainda maior que a da noite anterior, sabendo que Helena provavelmente precisava de cada centavo. Antes de sair, ele esperou ela passar perto da mesa e disse baixinho, Helena, se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você sabe onde me encontrar. Ela o encarou pela primeira vez com os olhos cheios de lágrimas contidas. Roberto, você me conhece bem o suficiente para saber que eu jamais pediria sua ajuda, respondeu ela com a voz embargada. Mas obrigada. A dignidade dela, mesmo naquela situação difícil, mexeu profundamente com Roberto, que saiu do restaurante sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Ele dirigiu de volta para o escritório em piloto automático, pensando em como suas decisões do passado tinham levado Helena àquela situação desesperadora. Naquela tarde, Roberto não conseguiu se concentrar em nada no trabalho, cancelando reuniões importantes e mandando a secretária remarcar todos os compromissos. Fernanda ligou 3 vezes, preocupada com o comportamento estranho dele desde a noite anterior, mas ele não tinha coragem de atender. O que eu fiz com a vida dela? Era a pergunta que não queria calar. Pela primeira vez desde o divórcio, Roberto estava sendo forçado a encarar as consequências das suas escolhas, e a imagem de Helena grávida e trabalhando pesado não saía da sua cabeça. Ele sabia que precisava entender o que realmente havia acontecido na vida dela, mas também sabia que Helena jamais abriria o jogo facilmente. A situação exigia uma estratégia cuidadosa, porque estava claro que por trás daquela gravidez e daquela situação financeira difícil havia uma história muito mais complexa e dolorosa do que ele imaginava. Roberto voltou ao Belle Époque no 3º dia consecutivo, dessa vez esperando Helena terminar o turno do almoço. Ele ficou no carro observando a saída dos funcionários até vê-la sair pela porta dos fundos, caminhando devagar e segurando as costas. Helena, espera! Gritou ele, descendo rapidamente do carro. Ela se virou surpresa e cansada, com o rosto vermelho de tanto ficar em pé.
Roberto, o que você quer? Já não basta me ver trabalhando todos os dias? Perguntou ela, mas sem raiva, apenas com uma exaustão profunda na voz. Roberto se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Preciso saber o que aconteceu com você, Helena. A mulher que eu conheci jamais estaria nessa situação se não fosse por algo muito sério. Helena encostou na parede do prédio e respirou fundo, passando as mãos no rosto num gesto de derrota. Você realmente quer saber, Roberto? Quer saber como sua ex-esposa chegou ao fundo do poço? Perguntou ela, com os olhos marejados. Roberto acenou que sim, preparando-se para o pior. Depois do nosso divórcio, eu conheci o Marcelo num evento de arquitetura. Ele era engenheiro, bem-sucedido, parecia ser tudo que você não foi para mim. As palavras dela doeram, mas Roberto sabia que mereceu ouvir aquilo. Helena continuou, namoramos por quase um ano, eu pensei que tinha encontrado alguém que realmente me amava. A ironia na voz dela era cortante, mas Roberto permaneceu em silêncio, deixando ela desabafar. Quando descobri que estava grávida, eu estava feliz, continuou Helena, sorrindo amargamente. Pensei que finalmente teria a família que sempre quis. Contei para o Marcelo na mesma noite, preparei um jantar especial, comprei um sapatinho de bebê para dar de presente para ele. Roberto sentia o peito apertando a cada palavra. Sabe o que ele disse? Que não estava preparado para ser pai, que a carreira dele estava em primeiro lugar, que eu deveria resolver a situação sozinha. Helena fez aspas no ar ao dizer resolver, e Roberto entendeu perfeitamente o que ela quis dizer. No dia seguinte, ele fez as malas e sumiu. Bloqueou meu telefone, mudou de apartamento, simplesmente desapareceu da minha vida como se eu fosse um pesadelo que ele queria esquecer. Roberto sentiu uma raiva crescendo dentro dele, uma vontade de encontrar esse tal de Marcelo e acertar contas, mas Helena continuou falando. Você imagina o que é descobrir que está grávida sozinha aos 35 anos, Roberto? Perguntou ela, encarando-o diretamente pela primeira vez. Eu tinha meu escritório de arquitetura, alguns clientes, pensava que conseguiria me virar. Mas quando a barriga começou a aparecer, os clientes sumiram um a um. Ninguém quer contratar uma arquiteta grávida para projetos longos. Helena riu sem humor, balançando a cabeça. Em 2 meses, eu perdi todos os contratos. As contas começaram a se acumular, o aluguel do escritório ficou impagável. Roberto ouvia em silêncio, sentindo um peso enorme no peito ao perceber a situação desesperadora que ela havia enfrentado sozinha. Tive que fechar o escritório e vender os móveis para pagar as dívidas, continuou Helena, com a voz cada vez mais frágil. Mandei currículo para dezenas de empresas, mas quando elas viam que eu estava grávida nas entrevistas, sempre tinham uma desculpa para não me contratar. Vamos analisar seu perfil, entraremos em contato, o processo seletivo ainda está em andamento. Ela imitou o tom formal dos entrevistadores com amargura. Roberto, eu fui humilhada em tantas entrevistas que perdi a conta. Uma mulher até disse na minha cara que eu deveria ter pensado melhor antes de engravidar se queria trabalhar. As lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo rosto de Helena, e Roberto teve que se segurar para não abraçá-la ali mesmo. Roberto sentia uma mistura de raiva e culpa crescendo dentro dele. Helena, por que você não me procurou? Mesmo com tudo que aconteceu entre nós, você sabe que eu te ajudaria. Ela riu através das lágrimas, um riso amargo e dolorido. Roberto, depois de tudo que você me disse no divórcio, depois de você ter deixado claro que eu era um peso na sua vida, que meus sonhos eram bobagens e que você tinha coisas mais importantes para se preocupar. Cada palavra era como uma facada no peito dele. Meu orgulho pode estar quebrado, mas ainda existe. Prefiro trabalhar como garçonete a te dar o prazer de me ver implorando por ajuda. A dignidade de Helena, mesmo destroçada, impressionava e emocionava Roberto ao mesmo tempo. Esse emprego no Belle Époque foi o primeiro que consegui depois de 3 meses procurando, disse Helena, secando as lágrimas com as costas da mão. O gerente é um homem bom, me deu uma chance mesmo sabendo da gravidez. Mas é pesado, Roberto. Fico 8 horas em pé, carregando bandejas, atendendo clientes mal educados que às vezes fazem comentários sobre minha barriga. Roberto fechou os punhos, imaginando as humilhações que ela devia passar diariamente. Tem dias que eu chego em casa e nem consigo tirar os sapatos de tanto que meus pés incham. Mas é o que eu tenho, é o que me resta para sustentar minha filha quando ela nascer. A determinação na voz de Helena, mesmo em meio a tanto sofrimento, fez Roberto sentir uma admiração renovada por aquela mulher que ele havia perdido por pura estupidez. Helena ajeitou a bolsa no ombro e se preparou para sair, sinalizando que a conversa havia terminado.
Agora você já sabe toda a verdade, Roberto. Espero que isso satisfaça sua curiosidade e que você possa voltar para sua vida perfeita com a Fernanda. Ela começou a se afastar, mas Roberto a seguiu. Helena, isso não vai ficar assim. Eu não vou conseguir dormir sabendo que você está passando por isso. Ela se virou uma última vez, com os olhos vermelhos mas decididos. Roberto, eu sobrevivi até aqui sozinha e vou continuar sobrevivendo. Não preciso da sua pena nem da sua culpa. Ela entrou no ônibus lotado, deixando Roberto parado na calçada, sentindo como se tivesse levado um tapa na cara que o acordou de um sonho egoísta de 2 anos. Naquela noite, ele sabia que precisava tomar uma decisão que mudaria completamente o rumo da sua vida, porque não conseguia mais fingir que aquela situação não era problema seu. Roberto chegou em casa naquela noite com o peso do mundo nas costas, as palavras de Helena ecoando na sua mente como um eco doloroso. Fernanda o esperava no apartamento, vestindo aquele vestido vermelho que ele tanto gostava, com uma mesa posta romanticamente e velas acesas. Amor, pensei em fazer uma surpresa para você. Notei que anda meio distante esses dias, disse ela com um sorriso carinhoso. Roberto olhou para aquela cena perfeita, a mulher linda na sua frente, o apartamento de luxo, a vida organizada que tinha construído, e sentiu um vazio enorme no peito. Fernanda, precisamos conversar, disse ele, soltando um suspiro pesado que carregava 2 anos de auto-engano. Ela percebeu imediatamente que algo estava errado pelo tom grave na voz dele. O que foi, Roberto? Você está me assustando, disse Fernanda, apagando as velas e se sentando ao lado dele no sofá de couro italiano. Roberto passou as mãos no cabelo, procurando as palavras certas para uma conversa que sabia que mudaria tudo. Fernanda, você é uma mulher incrível, merece alguém que possa amar você completamente. Ela franziu a testa, pressentindo onde aquela conversa ia dar. Mas eu não sou esse homem. Eu achei que era, mas descobri que ainda estou preso no passado de uma forma que não é justa com você. Fernanda ficou em silêncio por um longo momento, depois suspirou profundamente. É a garçonete do restaurante, não é? Eu vi como você olhou para ela naquela noite. Roberto não tentou mentir ou disfarçar. Fernanda merecia a verdade. Ela é minha ex-esposa, e está passando por um momento muito difícil na vida. Fernanda balançou a cabeça, mais decepcionada do que surpresa. Roberto, eu sabia que tinha alguma coisa. Você nunca falava do seu casamento, sempre desconversava quando eu perguntava sobre o seu passado. Ela se levantou e caminhou até a janela, contemplando a vista da cidade iluminada. E agora você quer terminar comigo para ajudar ela, é isso? Roberto se aproximou devagar. Fernanda, não seria justo continuar nosso relacionamento quando meu coração está dividido. Você merece alguém que possa te dar 100% de atenção e amor. A honestidade dolorosa dele pelo menos poupou Fernanda de mais mentiras e fingimentos. Sabe o que mais me chateia, Roberto? Disse Fernanda, se virando para encarar ele. É que eu sempre soube que você estava emocionalmente indisponível. Achei que com o tempo você se abriria, que conseguiria esquecer seja lá o que aconteceu no seu casamento. Ela riu sem humor, balançando a cabeça. Mas você nunca superou ela, né? Todos esses meses juntos, você estava apenas tentando preencher um vazio que só ela pode ocupar. Roberto abaixou a cabeça, sabendo que ela estava certa. Fernanda, eu tentei. Juro que tentei te amar da forma que você merece. Ela pegou a bolsa e se dirigiu para a porta, parando apenas para dizer, Roberto, eu espero que você encontre a felicidade que está procurando. Mas espero mais ainda que você não machuque ela do jeito que me machucou. Depois que Fernanda saiu, Roberto ficou sozinho no apartamento silencioso, encarando o reflexo no espelho da sala. Que tipo de homem eu me tornei? Perguntou para si mesmo. Ele repasou mentalmente os últimos 2 anos, os negócios prósperos, os carros importados, as viagens internacionais, os restaurantes caros, tudo conquistado numa busca frenética para provar para si mesmo que tinha tomado a decisão certa ao se divorciar. Mas naquele momento, com a imagem de Helena grávida e trabalhando pesado martelando na sua cabeça, Roberto percebeu que todos aqueles sucessos materiais eram apenas uma fuga. Ele estava tentando preencher com conquistas financeiras o vazio emocional que Helena havia deixado na sua vida. Roberto caminhou pelo apartamento vazio, observando cada objeto caro que havia comprado nos últimos anos. O televisor de 75 polegadas, o som importado, os quadros de artistas famosos, a adega climatizada com vinhos raros. Tudo isso para quê? Murmurou ele, sentindo pela primeira vez o gosto amargo da solidão que o dinheiro não conseguia curar. Lembrou-se das discussões que tinha com Helena durante o casamento,
quando ela dizia que ele estava se tornando obcecado por trabalho e dinheiro. Você está perdendo a essência do que realmente importa na vida, Roberto, ela costumava dizer. Ele sempre rebatia dizendo que estava construindo um futuro próspero para eles dois, mas agora percebia que estava apenas construindo uma prisão dourada onde vivia sozinho e infeliz. Na madrugada, Roberto não conseguia dormir, revirando na cama enquanto repensava cada discussão que teve com Helena antes do divórcio. Ela queria filhos, ele achava que era cedo demais. Ela queria viajar pelo mundo, ele achava um desperdício de dinheiro. Ela sonhava em projetar casas sustentáveis, ele dizia que era um nicho sem futuro. Meu Deus, como eu fui cego, murmurou ele, sentindo um arrependimento profundo corroendo o peito. Helena tentou compartilhar seus sonhos com ele, mas Roberto estava ocupado demais construindo seu império financeiro para prestar atenção no que realmente importava. Agora ela estava grávida de outro homem, lutando para sobreviver sozinha, enquanto ele nadava em dinheiro mas se afogava em arrependimento. A ironia cruel da situação o deixava nauseado. Roberto se levantou e foi até o escritório em casa, abrindo o laptop e começando a cancelar reuniões e compromissos importantes dos próximos dias. Pela primeira vez na vida, ele colocou algo acima dos negócios. Enviou mensagens para os sócios explicando que precisaria se afastar por um tempo devido a questões pessoais urgentes. O dinheiro pode esperar, disse para si mesmo, uma frase que jamais imaginou que sairia da sua boca. Roberto sabia que precisava agir, que não podia simplesmente voltar para sua rotina de sempre sabendo que Helena estava sofrendo. Não se tratava de culpa ou pena, mas de uma responsabilidade moral que ele não conseguia mais ignorar. Ele havia perdido Helena uma vez por orgulho e ambição desmedida, mas talvez ainda houvesse tempo para corrigir pelo menos parte do estrago que suas escolhas egoístas haviam causado na vida dela. Roberto chegou ao Belle Époque no dia seguinte com o coração batendo acelerado e uma determinação que não sentia há anos. Pediu a mesa mais discreta do restaurante e aguardou Helena aparecer para o turno da tarde. Quando ela o viu, suspirou pesadamente e veio até a mesa com aquela postura profissional que mantinha como escudo protetor. De novo aqui, Roberto. Não tem mais o que fazer na sua vida? Perguntou ela, segurando o bloco de anotações com as mãos trêmulas. Roberto notou que as olheiras estavam mais fundas e que ela parecia ter emagrecido no rosto, mesmo com a barriga cada vez maior. Helena, terminei com a Fernanda ontem à noite, disse ele diretamente. Terminei porque percebi que nunca consegui esquecer você, e não era justo com ela. A confissão fez Helena arregalar os olhos, mas ela rapidamente recompôs a expressão. Roberto, se você acha que eu vou ficar emocionada com isso, está enganado, respondeu Helena, tentando manter o tom frio. Você não pode aparecer na minha vida depois de 2 anos, me ver numa situação difícil e achar que pode simplesmente consertar tudo com gestos românticos. Ela falou baixo, mas Roberto percebia a emoção contida na voz dela. Eu não estou aqui para te salvar nem para aliviar minha consciência, Helena. Estou aqui porque finalmente entendi que cometi o maior erro da minha vida quando te deixei ir embora. Helena balançou a cabeça, incrédula. Roberto, você está 2 anos atrasado. Minha vida mudou, eu mudei. Não sou mais aquela mulher ingênua que acreditava nos seus projetos de futuro. As palavras dela doeram, mas Roberto sabia que era o preço que precisava pagar pelas suas escolhas passadas. Pelo menos me deixa tentar te ajudar, insistiu Roberto, vendo Helena se preparar para sair da mesa. Não precisa ser nada romântico ou emocional. Só me deixa cuidar de você durante a gravidez, garantir que você e o bebê estejam bem. Helena riu com amargura, passando a mão na barriga num gesto protetor. Roberto, você me conhece bem o suficiente para saber que eu jamais aceitaria sua caridade. Ela se inclinou sobre a mesa, falando bem baixo. Eu prefiro quebrar orgulho trabalhando pesado do que quebrar o coração aceitando sua ajuda e depois te ver indo embora de novo quando cansar de brincar de bom samaritano. A resposta dela revelou o medo profundo que Helena tinha de se machucar novamente, e Roberto percebeu que reconquistar a confiança dela seria muito mais difícil do que imaginou. Roberto não desistiu e voltou no dia seguinte, e no outro, sempre pedindo a mesma mesa, sempre tentando iniciar uma conversa que Helena cortava pela metade. Você não vai desistir, né? Perguntou Helena no 4º dia, quando veio trazer o café dele. Não vou, respondeu Roberto simplesmente. Helena, eu sei que não mereço uma segunda chance, mas sua filha merece ter uma vida mais fácil. Helena ficou em silêncio por um momento, claramente balanceando o orgulho com a preocupação maternal. Roberto, mesmo que eu quisesse aceitar sua ajuda, como você espera que eu confie em você? Você já me decepcionou uma vez de uma forma que eu nunca imaginei que fosse possível. O tom dela não era mais agressivo,
mas carregado de uma dor antiga que Roberto sabia que havia causado. Ele percebeu que precisaria de muito mais do que palavras bonitas para reconquistar a confiança de Helena. No quinto dia, Roberto mudou de estratégia. Em vez de tentar conversar, ele simplesmente observou Helena trabalhar, notando como ela se cansava facilmente e como disfarçava o desconforto quando pensava que ninguém estava olhando. Durante o intervalo dela, Roberto viu que ela comeu apenas um sanduíche simples e bebeu um suco, claramente economizando dinheiro até na própria alimentação. Quando ela passou pela mesa dele, Roberto disse apenas: "Helena, você precisa se alimentar melhor por causa do bebê." Ela o encarou com surpresa, não esperando que ele tivesse notado esses detalhes. "Roberto, para com isso. Não é da sua conta como eu cuido da minha gravidez." Mas pela primeira vez, o tom dela tinha menos hostilidade e mais cansaço, como se as defesas dela estivessem começando a se desgastar com a insistência respeitosa dele. Roberto começou a observar a rotina de Helena com atenção de detetive, notando que ela sempre saía do trabalho com a mão nas costas, que ela demorava para entrar no ônibus por causa do desconforto, que ela carregava uma garrafinha d'água velha que enchia várias vezes durante o turno. Ela está fazendo esforço demais para uma grávida de 7 meses, pensou ele, sentindo uma mistura de admiração e preocupação. No sexto dia, quando Helena trouxe a conta, Roberto disse: "Helena, eu não quero que você pense que estou tentando comprar seu perdão ou sua atenção. Eu só não consigo ficar tranquilo sabendo que você está passando por isso sozinha." Helena parou de escrever e o olhou nos olhos pela primeira vez desde o primeiro dia. "Roberto, você acha que eu não sei que você está aqui todo dia só para me vigiar?" A pergunta pegou ele de surpresa. "Você acha que eu não percebo que você está preocupado, que você quer me ajudar? Mas eu tenho muito medo, Roberto. Muito medo de confiar em você de novo." A confissão de Helena abriu uma brecha na armadura que ela havia construído, e Roberto soube que precisava ser muito cuidadoso com aquele momento frágil. "Helena, eu entendo seu medo. Se eu estivesse no seu lugar, também teria medo de mim." Ele falou devagar, escolhendo cada palavra. "Mas eu não estou aqui por culpa ou por pena. Estou aqui porque finalmente acordei para a vida e percebi que todos os sucessos do mundo não valem nada se eu não tiver você ao meu lado." Helena balançou a cabeça, ainda resistindo. "Roberto, você fala bonito agora, mas e quando a novidade passar? E quando você lembrar que eu não sou mais aquela mulher jovem e sonhadora que você conheceu? E quando você se cansar de cuidar de uma criança que não é sua?" As perguntas dela eram como facadas, mas Roberto sabia que eram medos legítimos baseados na experiência dolorosa que ela teve com ele e com o pai da criança. No sétimo dia, Roberto decidiu ser completamente honesto sobre suas intenções. "Helena, eu vou continuar vindo aqui todos os dias, não para te incomodar, mas para te mostrar que mudei. Não vou insistir para você aceitar minha ajuda, não vou te pressionar para conversar comigo." Helena o escutava em silêncio, com as mãos cruzadas sobre a barriga. "Vou apenas estar aqui, presente, para quando você decidir que talvez valha a pena dar uma chance para esse homem diferente que eu me tornei." Ele se levantou para sair, deixando novamente uma gorjeta generosa. "E Helena, independente da sua decisão sobre mim, por favor cuide melhor da sua alimentação. Sua filha precisa de você forte e saudável." Pela primeira vez, Helena não protestou contra o comentário sobre o bebê, e Roberto saiu do restaurante sentindo que talvez, apenas talvez, ela estivesse começando a considerar que ele realmente havia mudado. Mas ele sabia que palavras eram fáceis, e que Helena precisaria de provas concretas de que dessa vez ele não ia desaparecer quando as coisas ficassem difíceis. Roberto chegou no Belle Époque no 8º dia carregando uma marmita térmica e um sorriso nervoso que tentava disfarçar sua ansiedade. Ele nunca havia cozinhado na vida, mas havia passado a madrugada inteira assistindo vídeos no YouTube sobre alimentação para gestantes e tentando preparar algo decente. O resultado foi um escondidinho de frango com batata doce, uma salada colorida e um suco de manga com beterraba que prometia ser rico em ferro. "Helena, eu fiz isso para você", disse ele quando ela se aproximou da mesa, empurrando a marmita na direção dela. Helena olhou desconfiada para o recipiente, como se fosse uma bomba prestes a explodir. "Roberto, o que é isso?", perguntou ela, franzindo a testa. "É comida de verdade, comida que você precisa comer para ficar forte para sua filha." Ele estava claramente nervoso, como um adolescente entregando o primeiro presente para a namorada. Helena abriu a marmita e o aroma caseiro invadiu o ar ao redor da mesa. "Roberto Mendes, você cozinhou?", perguntou ela, incrédula, lembrando-se de como ele queimava até a água durante o casamento. "Tentei", respondeu ele com um sorriso tímido. "Provavelmente está horrível,
mas eu pesquisei sobre alimentação para gestantes e tentei fazer algo nutritivo. Helena olhou para a comida com uma expressão que misturava surpresa, desconfiança e, pela primeira vez, um toque de ternura. O médico disse que você precisa de ferro, cálcio e proteína, então tem espinafre na salada, queijo no escondidinho e o suco tem beterraba. A atenção aos detalhes médicos impressionou Helena, que não esperava que Roberto tivesse se dado ao trabalho de pesquisar sobre nutrição na gravidez. Ela ficou em silêncio por um longo momento, claramente tocada pelo gesto, mas lutando contra a própria emoção. Eu não posso aceitar isso, Roberto, disse Helena finalmente, empurrando a marmita de volta. Por que você não pode? Perguntou ele, genuinamente confuso. Porque eu sei que você nunca cozinhou na vida, sei que você fez isso por pena de mim, e eu não aguento mais ser tratada como um caso de caridade. Roberto balançou a cabeça vigorosamente. Helena, eu não fiz isso por pena. Fiz porque você estava comendo apenas um sanduíche no almoço, e isso não é suficiente para uma mulher grávida. Ele se inclinou sobre a mesa. Fiz porque me importo com você e com a saúde do seu bebê, porque não consigo mais fingir que não me afeta te ver passando necessidade. O tom sincero na voz dele fez Helena vacilar por um momento, mas ela ainda resistia a aceitar qualquer tipo de ajuda que pudesse ser interpretada como piedade. Roberto percebeu que Helena estava travando uma batalha interna entre o orgulho e a necessidade, então mudou de estratégia. Tá bom, se você não quer aceitar como um favor, então me vende, disse ele, tirando uma nota de R$ 50 do bolso. R$ 50 por uma marmita caseira, é um bom negócio para você. Helena riu pela primeira vez em semanas, uma risada genuína que iluminou o rosto cansado dela. Roberto, você está maluco. R$ 50 numa marmita. Ele deu de ombros. É o preço de um prato num restaurante chique, e garanto que minha comida caseira é mais nutritiva que qualquer coisa que você compraria pronta. A abordagem comercial dele foi genial porque preservou a dignidade de Helena, transformando a ajuda em uma transação aparentemente justa. Ela olhou novamente para a comida, e Roberto podia ver que a resistência dela estava diminuindo. Está bem, vou experimentar, disse Helena finalmente, guardando a nota no bolso do avental. Mas só porque você está pagando caro demais e eu sou uma mulher de negócios. Ela deu uma garfada no escondidinho e seus olhos se arregalaram de surpresa. Roberto, isso está realmente gostoso, exclamou ela, sem conseguir disfarçar o prazer de comer algo saboroso e caseiro depois de semanas de sanduíches baratos. Sério? Não está salgado demais? Ou sem sal? Perguntou ele ansioso, como um chefe esperando a crítica de um especialista. Helena balançou a cabeça, saboreando cada garfada com um prazer que não sentia há muito tempo. Está perfeito. Como você conseguiu? Roberto sorriu orgulhoso. 3 tentativas ontem à noite. Queimei 2, mas a terceira ficou boa. A partir daquele dia, Roberto estabeleceu uma rotina que transformou completamente sua vida de empresário bem-sucedido. Acordava às 5 da manhã para preparar as marmitas de Helena, pesquisando receitas diferentes na internet e indo ao mercado escolher os ingredientes mais frescos. Aprendeu sobre vitaminas pré-natais, descobriu que espinafre com laranja aumenta a absorção de ferro, que alimentos ricos em cálcio eram essenciais para a formação dos ossos do bebê. Quem diria que Roberto Mendes se tornaria um expert em nutrição para gestantes, pensava ele enquanto cortava legumes com o capricho de um chefe profissional. Helena começou a esperar pelas marmitas com uma ansiedade que tentava disfarçar, mas Roberto percebia como os olhos dela brilhavam quando ele chegava com o recipiente térmico. Ela ainda insistia em pagar, mas ele sabia que aqueles R$ 50 diários representavam muito mais que uma refeição. Representavam o primeiro passo na reconquista da confiança dela. Além das marmitas, Roberto começou a pesquisar sobre gravidez com a dedicação de um estudante de medicina. Comprou livros sobre gestação, anotava sintomas que observava em Helena e pesquisava formas naturais de aliviar desconfortos. Quando notou que ela massageava as costas com frequência, trouxe uma almofada lombar pequena que cabia discretamente na cadeira do restaurante. É só para sua postura durante o trabalho, disse ele, como se fosse algo sem importância. Helena aceitou a almofada sem protesto, uma pequena vitória que encheu o coração de Roberto de esperança. Quando viu que ela bebia pouca água, começou a trazer garrafas de água alcalina, dizendo que era para acompanhar a marmita. Helena percebia que Roberto estava cuidando dela silenciosamente, sem alarde, sem cobranças, apenas sendo presente de uma forma que ela nunca tinha experimentado antes, nem mesmo durante o casamento deles. Esses pequenos gestos diários começaram a derreter as barreiras que ela havia construído ao redor do coração, fazendo-a questionar se talvez, apenas talvez, Roberto realmente havia se tornado o homem que ela sempre quis que ele fosse.
Roberto estava preparando a marmita de Helena quando recebeu uma ligação que mudou tudo. Era o gerente do Belle Époque, com a voz preocupada. Senhor Roberto? A Helena passou mal durante o turno e está sendo levada para o hospital. Ela pediu para eu ligar para o senhor. O coração de Roberto quase parou, e ele largou tudo o que estava fazendo para correr até o Hospital São Lucas. Encontrou Helena na emergência, pálida e com as mãos trêmulas, sendo examinada por uma médica que franzia a testa preocupada. Roberto, o que você está fazendo aqui? Perguntou Helena, surpresa de vê-lo ali, mas ele podia perceber o alívio nos olhos dela. O gerente me ligou. Como você está? O que aconteceu? Perguntou ele, segurando a mão dela sem pedir permissão. Pela primeira vez, Helena não afastou a mão dele, apertando seus dedos numa busca instintiva por conforto. A médica explicou que Helena estava com pressão alta e sintomas de pré-eclâmpsia, uma condição séria que poderia colocar tanto ela quanto o bebê em risco. Ela precisa de repouso absoluto pelos próximos 2 meses, sem estresse, sem trabalho pesado, com alimentação controlada e monitoramento médico constante, disse a doutora, olhando diretamente para Roberto como se ele fosse o marido responsável. Se não seguirmos essas recomendações à risca, tanto a mãe quanto o bebê podem estar em perigo. Helena fechou os olhos, claramente calculando mentalmente como ia conseguir pagar as contas sem trabalhar. Doutora, não posso parar de trabalhar. Preciso pagar aluguel, comida, contas. A médica interrompeu. Sinto muito, mas você vai ter que encontrar uma alternativa. A saúde de vocês duas está em primeiro lugar. Roberto observou o desespero crescendo no rosto de Helena e soube que precisava agir imediatamente. No caminho de volta para casa, Roberto dirigia em silêncio enquanto Helena apoiava a cabeça no vidro da janela, exausta e preocupada. Como eu vou fazer, Roberto? Não tenho ninguém para me ajudar, não tenho dinheiro guardado para ficar 2 meses sem trabalhar. A voz dela estava embargada de ansiedade e medo. Roberto respirou fundo, sabendo que a próxima frase mudaria tudo entre eles. Helena, eu tenho uma proposta para você, mas quero que você escute com calma antes de me mandar embora. Ela olhou desconfiada. Que tipo de proposta? Roberto parou o carro em frente ao prédio simples onde ela morava, um lugar que contrastava drasticamente com o apartamento de luxo que ela costumava habitar quando eram casados. Vem morar comigo até o bebê nascer. A proposta caiu como uma bomba no carro silencioso, e Helena o encarou como se ele tivesse enlouquecido. Roberto, você perdeu a noção? Morar com você. Depois de tudo o que aconteceu entre nós. Ele levantou as mãos num gesto pacificador. Helena, escuta só a proposta completa antes de me crucificar. Não estou falando de voltarmos a ser um casal ou de reatar nosso casamento. Ela cruzou os braços, ainda desconfiada, mas disposta a ouvir. Estou falando de você usar o quarto de hóspedes, ter sua própria privacidade, suas próprias regras. Você não pagaria aluguel, não se preocuparia com comida, teria todo o cuidado médico que precisa. Roberto falou devagar, vendo a confusão crescer no rosto dela. Seria apenas um acordo prático para garantir que você e sua filha estejam seguras durante esses últimos meses. E o que você ganharia com isso? Perguntou Helena, ainda processando a proposta surreal. Por que você faria isso por mim, especialmente sabendo que o bebê não é seu? Roberto sorriu tristemente. Helena, eu já te expliquei que finalmente entendi o que realmente importa na vida. Não quero nada em troca, não estou tentando te conquistar ou te chantagear emocionalmente. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Quero apenas a chance de cuidar de você da forma que deveria ter cuidado quando éramos casados. Quero me redimir, não contigo, mas comigo mesmo. Helena balançou a cabeça, ainda incrédula. Roberto, isso é loucura. Como você explica para a família, para os amigos, para os sócios? Olha só, minha ex-esposa grávida de outro homem está morando comigo. A preocupação dela com a reputação dele mostrava que, no fundo, ela ainda se importava com o bem-estar de Roberto. Helena, eu não dou a mínima para o que as pessoas vão pensar, respondeu Roberto com uma convicção que surpreendeu até ele mesmo. Aliás, se alguém tiver problema com eu ajudar uma mulher grávida que precisa de cuidados médicos, essa pessoa não merece estar na minha vida mesmo. Ele se aproximou dela no carro. Helena, eu sei que é estranho, sei que parece loucura, mas é a única forma que encontrei de garantir que você e sua filha fiquem bem. Helena ficou em silêncio por vários minutos, claramente pesando os prós e contras da proposta maluca. Roberto, e se não der certo? E se a gente começar a brigar como antigamente? E se você se arrepender e me mandar embora no meio da gravidez?
As perguntas mostravam que ela estava considerando seriamente a proposta, mesmo achando arriscada. Roberto percebeu que precisava oferecer garantias concretas para ela se sentir segura. Olha, se você aceitar, podemos fazer um acordo por escrito, propôs Roberto. Um documento dizendo que você pode ficar na casa até o bebê completar 3 meses, independente de brigas ou desentendimentos. E se em algum momento você quiser sair, eu pago um apartamento para você por 6 meses até você se reorganizar. Helena o olhava impressionada com o nível de planejamento da proposta. Você já pensou em tudo, né? Roberto deu de ombros. Pensei porque quero que você se sinta segura, não pressionada. Não quero que você aceite por desespero. Quero que aceite porque sabe que é a melhor opção para você e para sua filha neste momento. Helena apoiou a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer, como se a criança estivesse dando sua opinião sobre a proposta. Roberto, isso vai mudar completamente nossas vidas. Você tem certeza que está preparado para isso? Roberto segurou as mãos de Helena com firmeza, olhando diretamente nos olhos dela. Helena, nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. Sei que parece loucura, sei que é arriscado para nós dois, mas também sei que não vou conseguir viver em paz sabendo que você está passando dificuldade sozinha. Ele respirou fundo antes de continuar. Não estou pedindo para você confiar em mim romanticamente, não estou pedindo uma segunda chance como marido. Estou apenas pedindo a oportunidade de ser o homem que deveria ter sido desde o início. Helena sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto, emocionada pela sinceridade e pela mudança genuína que percebia nele. Pela primeira vez desde que se reencontraram, ela vislumbrou a possibilidade de que talvez Roberto realmente tivesse se transformado no homem que ela sempre sonhou que ele fosse. Está bem, Roberto, disse ela finalmente, com a voz embargada. Vou aceitar sua proposta. Mas com todas as condições que você mencionou, e se você tentar alguma coisa romântica comigo, eu saio no mesmo dia. Roberto sorriu aliviado, sabendo que acabará de ganhar a chance mais importante da sua vida, a oportunidade de provar que pessoas podem mudar quando descobrem o que realmente importa. Helena entrou no apartamento de Roberto carregando apenas uma mala pequena e uma expressão de quem estava pisando em território inimigo. O quarto de hóspedes fica ali, disse Roberto, apontando para o corredor, tentando manter o tom casual apesar da tensão no ar. Arrumei tudo para você, troquei o colchão por um ortopédico que é melhor para gestantes, instalei um umidificador e deixei algumas revistas na mesinha de cabeceira. Helena observava cada detalhe com surpresa, notando que ele havia realmente se preparado para recebê-la da melhor forma possível. Roberto, você não precisava de tanto trabalho, murmurou ela, tocada pela atenção aos detalhes. Precisava sim, respondeu ele simplesmente. Quero que você se sinta confortável aqui. A gentileza genuína dele contrastava drasticamente com a frieza que ela lembrava dos últimos meses do casamento. Vamos estabelecer algumas regras básicas, disse Helena, sentando-se na sala com as mãos cruzadas sobre a barriga. Roberto puxou uma cadeira e se posicionou à distância respeitosa, como um aluno atento esperando instruções. Primeira regra: eu cuido das minhas próprias coisas. Não quero que você se sinta obrigado a fazer nada para mim além do que já está fazendo. Roberto acenou concordando. Segunda regra: nada de conversa sobre o nosso passado ou o nosso relacionamento. Estamos aqui por uma questão prática, não emocional. Ele engoliu em seco, mas concordou novamente. Terceira regra: se eu quiser ficar sozinha no meu quarto, você respeita. E se eu quiser sair para caminhar ou encontrar alguém, não preciso dar satisfação. Roberto sorriu. Helena, você não está presa aqui. Esta é sua casa temporária. Você tem total liberdade. Os primeiros dias foram estranhamente formais, como dois estranhos educados dividindo o mesmo espaço. Roberto saía cedo para o escritório e voltava no final da tarde, sempre batendo na porta antes de entrar e perguntando se Helena precisava de alguma coisa. Ela passava as manhãs lendo no quarto ou na varanda, evitando usar muitos espaços comuns para não criar intimidade desnecessária. Bom dia, Helena. Como você dormiu? Perguntava Roberto todas as manhãs, deixando um café da manhã reforçado na cozinha antes de sair. Bem, obrigada, respondia ela, mantendo a polidez distante. Deixei algumas frutas cortadas na geladeira e um suco de laranja natural. O médico disse que vitamina C é importante para a absorção do ferro. A preocupação constante dele com a saúde dela começou a tocar Helena de uma forma que ela tentava ignorar. Lentamente, pequenas rotinas começaram a se formar naturalmente. Roberto descobriu que Helena gostava de tomar chá à tarde,
então começou a preparar uma variedade de chás próprios para gestantes e deixava na mesa da sala com alguns biscoitos integrais. Helena, por sua vez, começou a deixar bilhetes de agradecimento pela comida, pequenas mensagens que faziam o coração de Roberto acelerar. Obrigada pelo almoço, estava delicioso, ou o chá de camomila me ajudou a dormir melhor. Esses pequenos gestos criaram uma ponte silenciosa entre eles, uma forma de comunicação que não quebrava as regras estabelecidas por Helena, mas demonstrava que a convivência estava funcionando melhor do que ambos esperavam. Roberto guardava cada bilhetinho como um tesouro, vendo nele sinais de que talvez Helena estivesse começando a confiar nele novamente. No final da segunda semana, Helena desceu para a sala numa noite em que Roberto estava assistindo um documentário sobre arquitetura sustentável. Posso assistir com você? Perguntou ela hesitante. Claro, respondeu ele, tentando disfarçar a alegria na voz. Eles assistiram em silêncio, mas Roberto percebia que Helena estava genuinamente interessada no assunto, fazendo pequenos comentários sobre as técnicas mostradas no filme. Lembra daquele projeto que você queria fazer de casas ecológicas? Perguntou ele sem pensar, mas imediatamente se arrependeu ao lembrar da regra sobre não falar do passado. Desculpa, esqueci da regra, murmurou ele. Helena ficou quieta por um momento. Eu ainda penso naquele projeto às vezes, disse ela suavemente. Ainda acho que casas sustentáveis são o futuro. Foi a primeira conversa real que tiveram, e Roberto sentiu como se tivesse ganhado na loteria. A partir daquela noite, as conversas se tornaram mais naturais, sempre focadas no presente ou em assuntos neutros como filmes, livros ou o bebê que estava chegando. Roberto comprou livros sobre desenvolvimento infantil e deixava estrategicamente na mesa de centro, e Helena começou a folheá-los com curiosidade. Você está estudando sobre bebês? Perguntou ela um dia, meio sorrindo. Quero estar preparado para ajudar quando ela nascer, respondeu ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Helena sentiu algo se mexer no peito, uma sensação estranha de gratidão e ternura que tentava suprimir. Roberto, você sabe que não precisa se preparar para cuidar da minha filha, né? Isso não faz parte do nosso acordo. Ele a olhou seriamente. Helena, qualquer criança que mora nesta casa, mesmo temporariamente, será cuidada por mim também. É simples assim. Durante a quarta semana de convivência, Helena acordou no meio da noite com contrações falsas que a deixaram assustada. Ela bateu na porta do quarto de Roberto, nervosa. Roberto, acho que está acontecendo alguma coisa. Ele acordou imediatamente, vestiu um roupão e correu até ela. O que você está sentindo? Perguntou, já pegando as chaves do carro. Dores na barriga, mas não sei se é normal, respondeu ela, claramente preocupada. Roberto levou ao hospital sem hesitar, ficou na sala de espera durante todos os exames, e só relaxou quando o médico confirmou que eram apenas contrações de Braxton Hicks, normais nessa fase da gravidez. No caminho de volta para casa, Helena olhou para ele. Obrigada por não ter hesitado em me levar ao hospital. Obrigada por ter cuidado de mim como se fosse sua responsabilidade. Roberto sorriu no escuro. Helena, você e sua filha são minha responsabilidade agora. Pode não ser oficial, pode não ser romântico, mas é real. Naquela noite, depois do susto no hospital, algo mudou definitivamente entre eles. Helena percebeu que Roberto realmente havia se transformado no homem atencioso e presente que ela sempre quis que ele fosse, e Roberto percebeu que Helena estava começando a confiar nele novamente, não como ex-marido, mas como alguém em quem ela podia realmente contar. Eles estabeleceram uma rotina confortável, café da manhã juntos antes dele ir trabalhar, almoço que ela esquentava das marmitas que ele preparava, tardes tranquilas com ela lendo e ele trabalhando em casa quando possível, jantares simples onde conversavam sobre o dia. A casa que antes era um apartamento frio de solteiro próspero havia se transformado numa casa de família, com sons de vida, risadas ocasionais e uma sensação de paz que nenhum dos dois sentia há muito tempo. Helena começou a se perguntar se talvez, apenas talvez, aquela convivência temporária pudesse se tornar algo mais permanente, e Roberto começou a acreditar que talvez tivesse uma segunda chance de ser feliz ao lado da única mulher que realmente amou. Mas ainda havia o nascimento do bebê pela frente, um evento que testaria definitivamente se essa nova dinâmica entre eles era forte o suficiente para suportar a realidade de se tornarem uma família de verdade. Roberto acordou às 3 da madrugada com Helena o chamando do corredor, a voz misturada de dor e urgência que fez seu coração disparar. Roberto! Acho que chegou a hora, gritou ela, segurando a barriga e apoiada na parede. Ele saltou da cama como se tivesse levado um choque elétrico, vestindo a primeira roupa que encontrou e pegando a mala que Helena havia preparado semanas antes. Respira fundo, Helena. Vamos chegar ao hospital a tempo, disse ele,
tentando passar confiança enquanto internamente lutava contra o próprio desespero. As contrações estavam vindo a cada 2 minutos, muito mais rápidas do que o esperado para um primeiro parto. Roberto dirigiu como um piloto de Fórmula 1, fazendo o percurso que normalmente levava 20 minutos em apenas 8, enquanto Helena se agarrava no banco e respirava conforme haviam aprendido nas aulas de preparação para o parto que Roberto havia insistido em fazer com ela. No hospital, a equipe médica imediatamente percebeu que o bebê estava nascendo em trabalho de parto prematuro e precisaria de cuidados especiais. Senhor, a senhora está com dilatação completa, vamos direto para a sala de cirurgia, disse a enfermeira, enquanto Roberto segurava a mão de Helena na maca. Roberto, eu estou com medo, murmurou ela, apertando os dedos dele com força. A bebê está nascendo antes do tempo, e se alguma coisa der errado? Ele correu ao lado da maca pelos corredores do hospital. Helena, nossa filha é forte, ela vai ficar bem, disse ele sem pensar, usando a palavra nossa naturalmente, como se Ana Clara fosse realmente filha dele. Helena olhou surpresa para ele, mas não teve tempo de questionar porque outra contração forte a fez gritar de dor. Roberto percebeu o que havia dito, mas não se arrependeu, porque naquele momento sentia genuinamente que estava prestes a se tornar pai. A equipe médica permitiu que Roberto entrasse na sala de cirurgia, vestindo os trajes estéreis e segurando a mão de Helena durante todo o processo. Você não precisa ficar aqui se não quiser, disse Helena entre as contrações. Sei que deve ser estranho para você assistir o nascimento de uma criança que não é sua. Roberto olhou diretamente nos olhos dela. Helena, eu quero estar aqui. Quero ser a primeira pessoa que essa menina vai ver quando chegar ao mundo. As lágrimas escorreram pelo rosto de Helena, uma mistura de dor física e emoção intensa. Quando o médico pediu para ela fazer força na próxima contração, Roberto sussurrou no ouvido dela. Vamos lá, Helena. Vamos conhecer nossa princesa. A palavra nossa saiu novamente, e dessa vez Helena sorriu através da dor, sentindo que finalmente tinha um companheiro de verdade ao seu lado. Às 4h47 da manhã, Ana Clara chegou ao mundo com um choro forte que encheu a sala de emoção. É uma menina perfeita, anunciou o médico, mostrando o bebê para os pais. Roberto olhou para aquela criança pequena e vermelha, com os cabelos escuros molhados e os punhos cerrados, e sentiu uma onda de amor tão intensa que o pegou completamente desprevenido. Ela é linda, Helena. Olha só que princesa, disse ele, com a voz embargada de emoção. O médico perguntou se ele queria cortar o cordão umbilical, e Roberto olhou questionador para Helena. Vai lá, disse ela, sorrindo através das lágrimas. Você merece esse momento. Quando Roberto cortou o cordão, simbolicamente se tornando o primeiro ato paterno dele em relação a Ana Clara, sentiu como se estivesse cortando também todos os laços com sua vida antiga e egoísta. Quando colocaram Ana Clara no peito de Helena pela primeira vez, Roberto se aproximou para ver melhor a criança que havia mudado tudo em suas vidas. A menina tinha os olhos bem abertos, olhando curiosa para o mundo novo, e quando Roberto estendeu o dedo mindinho, ela o agarrou com a força surpreendente de um bebê recém-nascido. Oi, Ana Clara, sussurrou ele, sentindo o coração derretendo completamente. Eu sou o Roberto, e vou cuidar de você e da sua mamãe para sempre. Helena observava a cena com os olhos marejados, vendo Roberto se apaixonar perdidamente pela filha dela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Naquele momento, ela soube que não importava qual fosse o DNA da criança, Roberto acabará de se tornar pai de Ana Clara em todos os sentidos que realmente importavam. O médico explicou que Ana Clara havia nascido com 36 semanas, tecnicamente prematura, e precisaria ficar alguns dias na UTI neonatal para observação. Ela está respirando bem sozinha, mas queremos monitorar o desenvolvimento pulmonar por precaução, explicou ele. Roberto não deixou o hospital durante toda a primeira semana, dormindo numa cadeira desconfortável ao lado da cama de Helena durante o dia e passando as noites observando Ana Clara através do vidro da UTI neonatal. Ele aprendeu os horários das trocas de fraldas, decorou os nomes de todas as enfermeiras, e sempre que possível segurava a mão minúscula da bebê através das aberturas da incubadora. Roberto, você não precisa ficar aqui toda hora, dizia Helena. Preciso sim, respondia ele. Somos uma família agora, e família não abandona a família. A determinação dele em assumir a paternidade tocou profundamente não apenas Helena, mas toda a equipe do hospital que acompanhava o caso. Quando finalmente liberaram Ana Clara da UTI neonatal, Roberto estava mais nervoso que Helena para carregar a bebê pela primeira vez. E se eu der um jeito errado? E se ela não gostar de mim? Perguntava ele, enquanto a enfermeira o ensinava a posição correta para segurar um recém-nascido. Roberto,
você já cuidou dela mais que muitos pais biológicos cuidariam, riu Helena, vendo o homem forte e decidido tremendo de nervoso para pegar uma bebê de 2 quilos. Quando Ana Clara foi colocada nos braços dele pela primeira vez, ela imediatamente parou de chorar e o encarou com aqueles olhinhos curiosos. Ela gosta de você, observou a enfermeira, sorrindo. Bebês sentem quando alguém os ama de verdade. Roberto olhou para Helena com os olhos cheios de lágrimas. Helena, eu amo essa menina como se ela fosse minha filha biológica. Eu sei que parece loucura, que a gente nem está junto, mas eu me sinto pai dela de uma forma que não consigo explicar. Na alta hospitalar, Roberto carregou Ana Clara até o carro com cuidado de quem transporta o tesouro mais precioso do mundo. Helena observava ele instalando o bebê conforto pela 3ª vez, verificando cada detalhe de segurança, e percebeu que Roberto havia se transformado completamente no homem que ela sempre sonhara que ele fosse. Roberto, obrigada, disse ela quando saíam do hospital. Obrigada por ter vivido esse momento comigo, por ter cuidado da gente, por ter se tornado o pai que a Ana Clara merece ter. Ele a olhou emocionado. Helena, eu que agradeço. Vocês duas me deram um propósito na vida que eu não sabia que existia. Enquanto dirigiam para casa com Ana Clara dormindo tranquilamente no banco de trás, Roberto sabia que sua vida havia mudado para sempre naquele hospital. Ele não era mais apenas Roberto Mendes, o empresário bem-sucedido e solitário, ele era agora Roberto, o pai da Ana Clara, e essa nova identidade o preenchia de uma forma que todo o dinheiro do mundo nunca conseguiu. Helena olhava pela janela, pensando em como às vezes a vida nos dá segundas chances quando menos esperamos, e como às vezes a pessoa que menos imaginamos pode se tornar exatamente aquilo que sempre precisamos que ela seja. Os primeiros dias em casa com Ana Clara transformaram Roberto num homem que ele mesmo não reconhecia. Às 2 da madrugada, quando a bebê começava a chorar, ele acordava antes mesmo de Helena e corria para o berço que havia montado no quarto de hóspedes. Calma, princesinha, papai está aqui, murmurava ele, pegando Ana Clara no colo com a naturalidade de quem havia nascido para ser pai. Helena acordava e o encontrava caminhando pela sala, balançando a bebê e cantarolando músicas que ele nem sabia que conhecia. Roberto, você não precisa acordar sempre. É minha responsabilidade, dizia ela, mas ele balançava a cabeça. Helena, eu quero acordar. Quero participar de tudo, desde as madrugadas difíceis até os primeiros sorrisos. A dedicação dele deixava Helena emocionada e ao mesmo tempo confusa sobre os próprios sentimentos que começavam a ressurgir. Roberto transformou sua rotina de empresário workaholic numa agenda totalmente focada na família. Cancelou viagens de negócios, transferiu reuniões importantes e começou a trabalhar em casa sempre que possível para não perder nenhum momento do desenvolvimento de Ana Clara. Senhor Roberto, os sócios estão questionando suas ausências, dizia a secretária pelo telefone. Diga a eles que eu descobri algo mais importante que fechar contratos, respondia ele, enquanto trocava a fralda da bebê com a expertise de uma enfermeira neonatal. Helena observava essas cenas da cozinha, preparando mamadeiras, e sentia o coração apertando de uma forma que tentava ignorar. O Roberto que ela conhecia jamais colocaria algo acima dos negócios, mas ali estava ele, brincando de aviãozinho na hora do almoço da bebê e cantando músicas infantis sem nenhum constrangimento. As noites se tornaram um ritual sagrado para Roberto, que assumiu completamente os cuidados noturnos de Ana Clara. Ela está com cólica, precisa de massagem na barriguinha, dizia ele, tendo decorado todos os sinais de desconforto da bebê. Helena o encontrava às 3 da manhã fazendo exercícios de bicicleta com as perninhas de Ana Clara, conversando com ela como se fosse uma adulta que entendia cada palavra. Princesa, a cólica vai passar logo, papai está aqui cuidando de você, sussurrava ele com uma paciência infinita. Roberto, como você aprendeu tudo isso? Perguntou Helena uma noite, impressionada com a naturalidade dele. Comprei 15 livros sobre bebês e assisti umas 100 horas de vídeos no YouTube, riu ele. Quando você ama alguém, você aprende o que for preciso para cuidar bem da pessoa. Durante o dia, Roberto se tornou especialista em entretenimento infantil, descobrindo que Ana Clara gostava de música clássica e que parava de chorar quando ele imitava barulhos de animais. Olha só, Helena, ela sorriu. Você viu? Ela sorriu para mim. Gritava ele eufórico sempre que a bebê fazia uma expressão que poderia ser interpretada como sorriso. Helena ria da empolgação dele, lembrando-se de como Roberto costumava ser sério e contido, jamais se permitindo demonstrar emoções tão intensas. Roberto, ela tem uma semana de vida, ainda não sorri conscientemente, explicava ela, mas ele insistia. Não importa, ela me reconhece, eu sei que reconhece. A conexão entre Roberto e Ana Clara era tão intensa que até as visitas comentavam sobre a sintonia especial entre os dois. Helena observava Roberto ensinando Ana Clara a conversar,
respondendo a cada balbuciozinho da bebê como se fosse uma conversa real. E então, princesa, como foi seu dia? Ah, você dormiu bastante. Que bom, dizia ele, segurando Ana Clara de frente para ele e gesticulando como se ela respondesse. Amanhã o papai vai te mostrar os passarinhos da varanda, você vai gostar. Helena sentia uma mistura de ternura e medo crescendo no peito, porque percebia que Roberto não estava apenas cuidando de Ana Clara por obrigação ou bondade, ele realmente se apaixonara pela bebê e assumirá a paternidade com uma naturalidade que a surpreendia. Roberto, você sabe que ela não é biologicamente sua filha, né? Perguntou ela um dia. Helena, biologia não faz família. Amor faz família, respondeu ele, sem tirar os olhos de Ana Clara. A transformação de Roberto se estendia para todos os aspectos da vida dele. O apartamento que antes era um espaço masculino e impessoal estava repleto de brinquedos coloridos, móveis musicais e fotos de Ana Clara em cada cômodo. Olha, Helena, comprei essa cadeirinha de descanso que vibra e toca música clássica, dizia ele, chegando em casa com mais um presente para bebê. E esse ursinho que imita os batimentos cardíacos da mãe para ela se sentir segura na hora de dormir. Helena balançava a cabeça, impressionada com a pesquisa detalhada que ele fazia antes de cada compra. Roberto, você está mimando demais ela. Bebê não precisa de tanto brinquedo. Ele sorria. Helena, eu perdi tantos anos da minha vida pensando só em dinheiro. Agora quero gastar esse dinheiro todo fazendo nossa princesa feliz. Durante os banhos de Ana Clara, Roberto se transformava num assistente de enfermagem dedicado, testando a temperatura da água 3 vezes e cantando para distraí-la durante o processo. Patinho de borracha na banheira, quem foi que fez o cocô? Cantava ele, inventando melodias malucas que faziam Ana Clara parar de chorar. Helena gravava essas cenas no celular, criando um álbum de memórias que nunca imaginou que teria. Se alguém me dissesse há 3 meses que eu estaria assistindo você dar banho em uma bebê e cantando músicas infantis, eu teria internado a pessoa, ria ela. Roberto molhava o cabelo ralo de Ana Clara com cuidado extremo. Helena, essa bebê me ensinou o que é amor incondicional. Eu olho para ela e sinto que nasceu uma parte minha que eu nem sabia que existia. O tom sério dele contrastava com a situação cômica de estar coberto de espuma e com um patinho de plástico na cabeça. Nas tardes tranquilas, Roberto criou o hábito de contar histórias para Ana Clara, mesmo sabendo que ela não entendia as palavras. Era uma vez uma princesa chamada Ana Clara, que era a bebê mais linda do mundo inteiro, narrava ele, usando vozes diferentes para cada personagem da história inventada. Helena se sentava discretamente no sofá, fingindo ler um livro, mas na verdade observando a cena com o coração cada vez mais confuso. Roberto estava se tornando o pai que ela sempre sonhou que ele fosse, mas também o homem que ela sempre quis que ele fosse, atencioso, presente, capaz de colocar a família acima de qualquer outra prioridade. Roberto, obrigada por cuidar tão bem da Ana Clara, disse ela uma tarde. Obrigada por ter se tornado o pai que ela merece. Roberto parou de fazer caretas para a bebê e olhou diretamente para Helena. Helena, eu não estou fazendo isso por obrigação ou gratidão. Estou fazendo porque essa menina e você são o que dá sentido à minha vida agora. Vocês duas me completam de uma forma que eu nem sabia que era possível. A declaração ficou no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar, mas que começavam a quebrar as barreiras que Helena havia construído ao redor do próprio coração. 2 meses depois do nascimento de Ana Clara, Helena finalmente admitiu para si mesma que havia se apaixonado novamente por Roberto. Não pelo homem que ela havia se divorciado, mas pelo homem em quem ele havia se transformado, atencioso, presente, capaz de trocar fraldas às 3 da madrugada cantando canções de ninar. Roberto, preciso te contar uma coisa, disse ela numa manhã de domingo, enquanto ele preparava vitamina de banana para ela e brincava com Ana Clara no bebê conforto. Ele parou o que estava fazendo, percebendo o tom sério na voz dela. Pode falar, respondeu, secando as mãos no pano de prato com nervosismo que tentava disfarçar. Helena respirou fundo, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo entre eles. Eu me apaixonei por você. De novo. Ou talvez pela primeira vez pelo homem que você realmente é. A confissão saiu mais direta do que ela planejara, mas era verdade crua que não conseguia mais esconder. Roberto largou o pano de prato e se aproximou devagar, como se temesse que qualquer movimento brusco fizesse Helena mudar de ideia. Helena, você tem certeza do que está dizendo? Não quero que você se sinta pressionada por gratidão ou por eu estar cuidando da Ana Clara. Ela balançou a cabeça, sorrindo pela primeira vez em meses de forma completamente livre. Roberto, eu não estou falando por gratidão. Estou falando porque você se tornou o homem que eu sempre sonhei que você fosse.
Helena se aproximou dele, colocando as mãos no rosto dele. Você escolheu nossa família todos os dias durante esses meses. Escolheu acordar de madrugada, escolheu cancelar reuniões importantes, escolheu amar uma criança que não é biologicamente sua. Roberto sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto, emocionado demais para falar. Helena, eu te amo mais do que amei na primeira vez que nos casamos. Vocês duas são minha vida inteira. O primeiro beijo depois de quase 3 anos aconteceu ali mesmo na cozinha, com Ana Clara balbuciando no bebê conforto como se aprovasse a reconciliação dos pais. Eu estava com tanto medo de falar isso, confessou Helena, apoiada no peito de Roberto. Com medo que você achasse que era só conveniência, ou que eu estava confundindo gratidão com amor. Roberto afagou os cabelos dela, inalando o perfume familiar que havia sentido tanta falta. Helena, eu sonhava com esse momento todas as noites, mas nunca quis pressionar você. Queria que você chegasse a essa conclusão por conta própria. Ele olhou para Ana Clara, que observava os dois com aqueles olhinhos curiosos. E mesmo que você nunca tivesse se apaixonado por mim novamente, eu continuaria cuidando de vocês duas pelo resto da vida. Porque vocês são minha família, oficialmente ou não. Naquela mesma noite, depois de colocar Ana Clara para dormir, Roberto e Helena conversaram até o amanhecer sobre planos para o futuro. Eu quero que você seja pai da Ana Clara oficialmente, disse Helena, aninhada nos braços dele no sofá. Quero que você a adote legalmente, que seu nome esteja na certidão de nascimento dela. Roberto ficou emocionado demais para responder imediatamente. Helena, você fala sério? Posso realmente ser pai da Ana Clara no papel também? Ela sorriu, beijando o peito dele. Roberto, você já é pai dela em todos os sentidos. O papel é só uma formalidade. Eles falaram sobre casamento novamente, sobre ter mais filhos, sobre construir a família que sempre sonharam ter mas que não souberam construir na primeira vez. Dessa vez vai ser diferente, prometeu Roberto. Dessa vez eu sei o que realmente importa. Uma semana depois, Roberto surpreendeu Helena com um pedido de casamento que não teve nada de tradicional ou ostensivo. Ele simplesmente se ajoelhou na sala enquanto ela amamentava Ana Clara, segurando um anel simples mas lindo. Helena, você quer se casar comigo de novo? Não por conveniência, não por pressão, mas porque somos uma família e queremos oficializar isso, perguntou ele, com a voz embargada. Ana Clara parou de mamar e olhou para o pai, como se entendesse a importância do momento. Claro que quero, Roberto, respondeu Helena, rindo e chorando ao mesmo tempo. Quero me casar com o homem que você se tornou, quero construir nossa família do jeito certo dessa vez. O anel ficou perfeito no dedo dela, e Roberto beijou as duas mulheres da sua vida, sentindo-se o homem mais sortudo do mundo. Eles decidiram por uma cerimônia íntima, apenas com amigos próximos e familiares, numa capela pequena perto de casa para que pudessem levar Ana Clara. Não quero festa grande, não quero ostentação, disse Helena. Quero apenas celebrar nossa família com as pessoas que realmente importam. Roberto concordou completamente, lembrando-se de como o primeiro casamento deles havia sido uma produção cara e vazia. Dessa vez é sobre nós três, sobre nossa família, disse ele, ajustando o lacinho no cabelo ralo de Ana Clara. Dessa vez é sobre amor de verdade, não sobre impressionar ninguém. A simplicidade da cerimônia contrastou completamente com a complexidade emocional do momento. Duas pessoas que haviam se perdido, se reencontrado e finalmente descoberto como amar de verdade. No dia do casamento, Roberto estava mais nervoso do que no primeiro casamento, porque dessa vez ele entendia realmente o peso do compromisso que estava assumindo. E se eu não conseguir ser o marido que ela merece? E se eu voltar a ser o homem egoísta de antes? Perguntava ele para o espelho, ajeitando a gravata simples que havia escolhido. Mas quando Helena entrou na capela carregando Ana Clara no colo, usando um vestido simples e radiante de felicidade, todos os medos de Roberto desapareceram. Essa é minha família, pensou ele. Essa é a razão pela qual eu existo. Durante os votos, Roberto prometeu não apenas amar Helena, mas ser o melhor pai possível para Ana Clara e para os filhos que ainda viessem. Prometo colocar nossa família sempre em primeiro lugar, prometo ser presente, prometo ser o homem que vocês merecem ter ao lado de vocês. Helena também fez votos emocionados, agradecendo a Roberto por ter provado que pessoas podem mudar quando encontram o amor verdadeiro. Roberto, você me mostrou que segundas chances existem e que às vezes a pessoa certa estava sempre ali, apenas esperando o momento certo para ser quem realmente podia ser, disse ela, com Ana Clara no colo balbuciando como se quisesse participar da cerimônia. Prometo construir essa família com você todos os dias,
Prometo ser paciente quando você duvidar de si mesmo. Prometo lembrar você sempre de como você é um pai e marido incrível. Quando Padros declarou marido e mulher novamente, Roberto beijou Helena e depois beijou a testa de Ana Clara, oficializando não apenas o casamento, mas a família que haviam construído com tanto amor e dedicação. Saindo da capela, Helena sussurrou no ouvido dele: agora somos oficialmente os pais da Ana Clara. Roberto sorriu, carregando sua filha nos braços. Sempre fomos, amor. Sempre fomos. A foto que tiraram na saída da igreja, Roberto segurando Ana Clara, Helena ao lado sorrindo radiantemente, se tornou o símbolo da família que quase se perdeu, mas que encontrou seu caminho de volta para o amor verdadeiro. 2 anos depois do casamento, Roberto acordou com o som da risadinha de Ana Clara brincando no quarto ao lado, uma melodia que havia se tornado sua música favorita no mundo inteiro. Papai! Papai! Café da manhã! Gritou a menina de 2 anos, correndo para o quarto dos pais com os cabelos bagunçados e o pijama de unicórnio que Roberto havia comprado na semana anterior. Helena sorriu ainda deitada, observando a cena que se repetia todas as manhãs, Roberto fingindo que ainda estava dormindo enquanto Ana Clara tentava abrir seus olhos com as mãozinhas pequenas. Princesa, deixa o papai dormir mais 5 minutinhos, brincava ele, mas já estava totalmente acordado e apaixonado por aquela rotina matinal. A menina havia se tornado o centro do universo de Roberto, chamando-o de papai desde que aprendeu a falar, sem nunca questionar por que não se pareciam fisicamente. Para ela, Roberto sempre foi e sempre seria seu pai, ponto final. Durante o café da manhã, Ana Clara contava histórias inventadas sobre seus brinquedos enquanto Roberto a ajudava a comer panquecas que ele próprio havia aprendido a fazer perfeitamente. Papai, o ursinho Ted disse que quer ir passear no parque hoje, dizia ela, apontando para o ursinho desgastado que Roberto havia dado quando ela nasceu. Ah, é? E o que mais o Ted disse? Perguntava Roberto, entrando completamente na brincadeira, como fazia todos os dias. Helena observava essas conversas matinais com o amor no peito que crescia a cada dia, vendo como Roberto havia se tornado naturalmente o pai que Ana Clara precisava, paciente, brincalhão, presente em cada momento importante da vida da menina. Roberto, você lembra quando você achava que não tinha jeito com crianças? Perguntava Helena, sorrindo. Eu era um idiota, respondia ele, limpando meleca de panqueca do rosto de Ana Clara. Não sabia que ser pai era a coisa mais natural e mais incrível do mundo. A empresa de Roberto havia se adaptado completamente à sua nova prioridade familiar. Ele trabalhava meio período, delegou responsabilidades para sócios confiáveis e transformou parte do escritório em casa num espaço onde Ana Clara podia brincar enquanto ele resolvia questões urgentes. Papai trabalhando no computador, dizia ela, subindo no colo dele durante videochamadas importantes e acenando para os clientes na tela. Desculpem, pessoal, a diretora de alegria da empresa quis participar da reunião, brincava Roberto, sem nenhum constrangimento. Os sócios e clientes se acostumaram com as aparições de Ana Clara, e muitos comentavam sobre como Roberto havia se tornado um homem mais equilibrado e feliz depois de descobrir a paternidade. Dinheiro a gente ganha quando quer, mas os momentos com nossa filha a gente nunca mais recupera, dizia ele sempre que alguém sugeria que ele estava trabalhando pouco. Numa tarde de domingo, enquanto brincavam no parque, Ana Clara correu até Roberto gritando: Papai, olha! Borboleta! Ela havia descoberto uma borboleta pousada numa flor e queria mostrar para ele com toda a empolgação do mundo. Roberto se abaixou na altura dela, observando a borboleta com a mesma fascinação que Ana Clara demonstrava. Que linda, princesa! Viu as cores das asinhas, dizia ele, explicando pacientemente sobre as cores e como as borboletas voavam. Helena fotografou a cena, Roberto agachado ao lado de Ana Clara, os dois observando uma borboleta com a mesma curiosidade, e percebeu que aquela era a essência do homem que Roberto havia se tornado, alguém capaz de encontrar magia nos pequenos momentos da vida. Amo vocês dois, murmurou ela, sentindo uma gratidão profunda por terem encontrado o caminho de volta para o amor verdadeiro. Numa noite tranquila de terça-feira, depois de colocar Ana Clara para dormir, Helena pegou a mão de Roberto na sala e disse: Tenho uma notícia para te contar. O tom misterioso dela fez Roberto parar de assistir televisão e prestar atenção total. Que tipo de notícia? Boa ou ruim? Perguntou ele, meio nervoso. Helena sorriu daquele jeito especial que Roberto havia aprendido a reconhecer. Vamos ter outro bebê, disse ela, observando a reação dele cuidadosamente. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação, até que um sorriso imenso tomou conta do rosto dele. Sério? Você está grávida de novo? Perguntou ele, já se levantando para abraçá-la. Ana Clara vai ser irmã mais velha. Helena riu, sentindo o alívio de ver que Roberto estava genuinamente feliz com a notícia.
Você está pronto para ser pai de 2 crianças pequenas? Perguntou ela. Helena, eu nasceu para isso, respondeu ele, beijando-a apaixonadamente. A notícia da segunda gravidez deixou Roberto ainda mais dedicado à família, se é que isso era possível. Ele começou a pesquisar sobre como preparar Ana Clara para a chegada de um irmãozinho, comprou livros sobre gestação múltipla e transformou o antigo escritório em casa num quarto de bebê lindo e aconchegante. Ana Clara, você vai ser a irmã mais velha da família, dizia ele, mostrando para a menina as roupinhas de bebê que havia comprado. Bebê pequenininho, respondia Ana Clara, ainda não entendendo completamente, mas feliz de ver os pais empolgados. Roberto passou a conversar com a barriga de Helena todas as noites, contando para o bebê sobre como Ana Clara estava ansiosa para conhecê-lo e como a família estava se preparando para recebê-lo com muito amor. Este bebê vai nascer numa família estruturada, vai ter um pai presente desde o primeiro dia, dizia ele para Helena, lembrando-se de como havia perdido os primeiros momentos de Ana Clara por não ter estado presente desde a concepção. Durante os 9 meses da segunda gravidez, Roberto viveu cada momento com uma intensidade que compensava tudo o que havia perdido na primeira vez. Acompanhava Helena em todas as consultas médicas, montava móveis do bebê com Ana Clara ajudando, e criou uma rotina familiar ainda mais sólida e amorosa. Papai, quando o bebê chegar? Perguntava Ana Clara toda semana. Logo, princesa. E quando chegar, você vai ensinar tudo para ele sobre como é incrível ter o melhor papai do mundo, brincava Helena, vendo Roberto derreter de emoção. Quando finalmente chegou o dia do parto, Ana Clara ficou com os avós enquanto Roberto acompanhou Helena no hospital, dessa vez vivendo cada momento como pai desde a concepção. O nascimento do pequeno Gabriel foi um momento de pura emoção para Roberto, que finalmente havia experienciado uma gravidez completa ao lado da esposa, participando ativamente de cada fase da gestação. Voltando para casa com Gabriel nos braços e Ana Clara correndo para conhecer o irmãozinho, Roberto parou na porta e olhou para sua família completa. Helena radiante segurando o recém-nascido, Ana Clara curiosa e empolgada, e ele ali no meio, sendo exatamente o homem que sempre deveria ter sido. Obrigado, Deus, murmurou ele, sentindo uma gratidão que não cabia no peito. Obrigado por me dar uma segunda chance de fazer tudo certo. Helena ouviu e sorriu, sabendo que Roberto havia encontrado finalmente o verdadeiro significado da vida. Não estava nos sucessos profissionais, nos carros importados ou nos apartamentos de luxo, mas naqueles momentos simples de uma família reunida no amor verdadeiro. Roberto, você se lembra quando achava que família era um obstáculo para os seus planos? Perguntou ela. Eu era um tolo completo, respondeu ele, beijando a cabeça de Ana Clara e observando Gabriel dormindo tranquilamente. Agora eu sei que família não atrapalha os nossos sonhos. Família é o nosso sonho. E assim, Roberto finalmente entendeu que a verdadeira riqueza da vida estava bem ali, naquela sala simples, com uma esposa que o amava, uma filha que o chamava de papai e um filho que acabará de chegar para completar a família que ele quase perdeu por orgulho, mas que reconquistou com humildade, amor e dedicação verdadeira. Agora me conta uma coisa, você já teve uma segunda chance na vida que quase desperdiçou? Já teve alguém especial que você magoou e que teve a generosidade de te perdoar? Ou talvez você seja como Helena, alguém que já foi machucado, que construiu muros ao redor do coração, mas que no fundo ainda acredita no amor verdadeiro. Escreve aqui nos comentários a sua história, porque eu tenho certeza que muita gente que está assistindo este vídeo passou por algo parecido. E se você chegou até aqui, se assistiu essa história inteira, é porque alguma coisa dentro de você se identificou com o Roberto, com a Helena, ou com essa busca pela felicidade verdadeira que às vezes a gente encontra nos lugares mais inesperados da vida. Talvez você esteja passando por um momento difícil no seu relacionamento, talvez esteja questionando suas prioridades, ou talvez esteja apenas procurando se inspirar em histórias que mostram que o amor pode vencer qualquer obstáculo. Se você gostou dessa história e quer continuar vendo conteúdos que mexem com o coração, que fazem você refletir sobre a vida e que mostram o poder transformador do amor verdadeiro, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque toda semana eu trago histórias reais, histórias que vão te emocionar, te inspirar e te fazer acreditar que sempre existe esperança, sempre existe uma segunda chance, sempre existe a possibilidade de recomeçar e fazer tudo certo da próxima vez.